Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Formando C. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra, né? Então esse projeto é bem grande, tem bastante coisa aqui sendo feita. Para quem não sabe, a gente está conduzindo dois projetos grandes aqui ao mesmo tempo no canal, que é um que acontece de segundas e quartas, que é o projeto de gestão financeira, e esse daqui que está acontecendo de terças e quintas, que é o projeto de gestão de mão de obra. Tá? São dois projetos diferentes, estratégias diferentes, é super legal para você poder comparar duas técnicas de programação diferentes e as duas podem ser usadas para projetos grandes como estes. Tá? E nas sextas-feiras a gente está fazendo aí aulas um pouco mais leves, falando de coisas mais rápidas. Inclusive tem um pedido aqui que a gente vai atender lá, falando sobre uma gestão de locações. A gente vai fazer em dois passos. O primeiro vídeo vai sair no dia 20, tá? Sexta-feira, dia 20 de junho agora. Falando sobre como você pode fazer isso de uma forma um pouco mais simples para atender a necessidade ali da nossa aluna que pediu esse projeto aqui pra gente. Depois a gente vai fazer com um pouco mais de calma, um projeto maior, mais completo, acontecendo aqui em VBA, com um monte de coisa ali entrando, bem legal, parecido com esses projetos maiores que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje, né? E, inclusive, vou deixar aqui em cima o link para caso você tenha perdido das aulas anteriores, conseguir acompanhar com a gente desde o começo, mesmo você seja iniciante, tá? Com dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente vai te ajudar com suas dificuldades, tá? Mas, enfim, a gente está trabalhando aqui na parte de gestão de ordens e serviços, tá? Então, a gente já fez aqui as outras janelas, tá? Então, tá quase tudo pronto aqui já nesse projeto também. E a gente fez aqui esse formulário secundário, né? Então, onde a gente cadastra aqui os itens da ordem de serviço em si. E agora a gente vai precisar fazer com que, quando eu clique nesse botão, né, então ele faça ali toda a verificação dos seus itens, isso já está acontecendo, então ele já obriga você a preencher todos os itens obrigatórios, né, e senão ele fica ali em vermelho, não deixa você sair dali, tá? E ele vai ter que fazer agora o preenchimento dessas informações lá no VBA, tá? Lá no Excel, quer dizer. Então o que a gente já deixou pronto lá no Excel, né? Então aqui no Excel, para quem não lembra, na aula passada a gente mexeu aqui nessa aba de ordens e a gente limpou aqui as informações de U, a gente criou uma sub lá no VBA para atualizar as listas aqui da nossa base de dados e tudo mais, tá? E aqui da coluna A até a coluna S é onde vão receber esses dados que a gente está preenchendo naquele formulário secundário, tá? Enquanto isso, lá no VBA, a gente vai ter aqui a nossa janela secundária, que é a janela de ordens, que é esse carinha aqui, e a gente tem ali o botão de salvar, tá? Então, e nesse botão aqui de salvar, a gente já coletou um monte de coisa, a gente fez ali aquela verificação toda de preenchido ou não preenchido, e depois a gente também já colocou os dados para serem preenchidos nos campos corretos lá dentro da nossa lista, tá? Lá dentro do Excel em si. O que eu preciso fazer aqui que ainda está faltando? Está faltando a limpeza dessas informações, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a estratégia aqui de como eu estou com um formulário secundário, ao invés de limpar todos os campos, eu vou fechar o formulário secundário, tá? Então, depois que ele fez aqui esse salvamento, eu vou pedir para que ele chame aquela lista, atualização de lista que a gente fez na aula passada. Então, call md listas.atlt ordens, tá? Que é essa carinha aqui que a gente fez para atualizar as ordens de serviço lá na sua base, tá? Então isso daqui vai te ajudar para você poder entender o que você vai ter ali de base sendo apresentado, tudo bem? Bom, beleza, a gente pegou essa informação, a gente salvou aqui esses dados, atualizamos a lista. Agora eu quero que ele feche esse user form, tá? Então, unload me. Assim ele vai fechar o user form, voltando lá para o user form principal toda vez que a pessoa fizer o salvamento correto, com a lista já atualizada. Então já vai aparecer o item novo lá para a pessoa. Eu não gosto de colocar aqui uma mensagem do tipo ordem de serviço salvo com sucesso. Eu não gosto de fazer isso porque o dado já está lá. Eu acho que fica um pouco contraprodutivo ali para a pessoa, porque fica uma caixinha a mais para a pessoa ter que ficar dando ok, tá? E na prática a gente sabe que as pessoas não ficam lendo essas caixinhas de mensagem. Então eu coloco o mínimo possível de message box na tela para a pessoa e na grande maioria das vezes só no caso de erros, tá? Pode ver que eu não fico colocando suas mensagens e é por isso. Por experiência, eu entendi que as pessoas elas não usam essas informações. Eu sei que tem gente que gosta de colocar essas mensagens, então se você quiser, pode colocar um message box ali, ele vai funcionar perfeitamente também, tá? Beleza, então ele deu um unload me. Um detalhe que eu tenho que lembrar é, esse mesmo formulário, ele tem que fazer o cadastro e também a edição das ordens de serviço. Então, para ele poder fazer essa questão de
tanto cadastrar quanto editar uma ordem de serviço, eu vou precisar que ele zere aquela nossa variável que é aledit, que inclusive a gente usou ela aqui em cima para definir a L, né, a linha onde ele vai fazer o preenchimento correto. Tá? Então, para fazer isso, eu vou lá no meu user form. Eu vou vir aqui no evento carry close, né, e eu já deixei aqui o evento carry close. E o que ele faz? Olha, a gente já tinha deixado aqui antes que toda vez que ele fecha o formulário, que é o carry close, ele zera essa edit. Né? Então a gente já deixou isso aqui pronto. Isso aqui a gente já fez em aula anterior. Tá? Então toda vez que ele fechar, ele vai zerar esse edit. Isso é ótimo para você. Por quê? Dessa forma, se você entrou para fazer a edição, ele vai editar as informações e depois, quando você for fazer um próximo salvamento, se a pessoa fizer como primeiro salvamento, ele também vai funcionar. Por isso que ele pode abrir o mesmo formulário. Tá? Outra coisa que eu tenho que levar em consideração com relação a isso daqui é o seguinte: quando esse user form abre, né, então se eu vier aqui no user form initialize, tá, o que ele faz? Ele dá um me aqui onde ele ajusta todos os dados ali desse formulário, certo? Só que o que ele está fazendo aqui? Ele está verificando, ele está colocando ali nessa base de dados, né, os textos padrão em cada campo. E esse é o ponto que a gente tem que começar a mudar aqui hoje, tá? Por quê? Quando ele fizer o acesso por um novo cadastro, é isso aqui que ele tem que fazer mesmo, vai ficar perfeito ali, vai dar certinho. Agora, quando ele fizer uma alteração por conta de edição, nesse caso ele tem que se comportar diferente, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode usar aqui duas estratégias diferentes. Você poderia fazer um if para cada text box, um if para cada caixa de combinação, fazendo com que ele mude esse preenchimento. Quando ele fizer, a gente criou lá o evento change, ele vai configurar o resto da caixinha para você, tá? Então é só colocar o valor, já é o suficiente. Porém, fazendo assim, você vai ter que fazer muitas caixas ali, muitos ifs, né? Então, o que eu vou preferir fazer? Tá? Eu vou pedir para que ele faça ali para mim, antes dele fechar esse bloco o if, um único if, né? Uma única pergunta. Tá? Então, e dá para você fazer isso de forma um pouco mais simplista. Já que ele já colocou todos os textos padrão, então ele já vai ficar certo, ok? Então, eu vou pedir para ele o seguinte: if md variáveis.ledit é diferente de empty, quer dizer que eu estou editando, tá? Então eu vou colocar aqui um dem, vou vir aqui para baixo e vou deixar um end if. Ou seja, o que ele vai fazer? Quando for edição, é como se ele fizesse um trabalho dobrado. Mas isso não é um problema ali dentro, porque por conta da velocidade de processamento, isso não vai nem aparecer. Tá? Então, eu estou jogando fora um pouquinho do processamento, que é pouca coisa, para não ter que fazer uma programação de inúmeros ifs ali dentro. Tá? Então, é essa escolha que eu estou fazendo aqui. E percebe que eu, em vários momentos, falo sobre você economizar processamento para você justamente poder gastar esse processamento em alguns lugares. Tá? Então, eu deixo mais rápido, onde faz mais sentido. Por exemplo, eu nunca faço a busca de primeira célula vazia, e a gente usa isso o tempo todo, utilizando loop. Nunca faço desse jeito, porque na minha opinião é um desperdício de processamento fazer isso dessa forma. Tá? Enquanto aqui eu estou me permitindo gastar um pouquinho mais. Estou ganhando tempo toda vez que eu faço um cadastro por conta dessa primeira linha vazia, por exemplo, e estou gastando um pouquinho aqui apenas quando esse formulário é aberto e quando ele é aberto no formato de edição, percebeu? Então é um impacto muito menor do que aquele que eu economizei anteriormente, tá? Então leve isso em consideração, isso faz diferença no seu projeto, tá? Então o que eu vou fazer? Se por acaso ele tiver alguma informação dentro desse edit, quer dizer que eu quero fazer edição, então ele tem que puxar esses dados de lá da minha edit, tá? Então eu vou colocar aqui o Excel e o VBA um do lado do outro, tá? Para a gente poder coletar todas essas informações aqui, tá? E aí, quais são os CBs que eu tenho aqui? Eu vou copiar isso daqui, olha, eu vou copiar aqui as minhas CBs aqui para dentro, tá? Então, só vou dar o tab aqui, ele vai ficar com o texto padrão ali, por enquanto não tem problema, é só para não ter que ficar conferindo um por um, tá? Eu vou pegar aqui todas as text box e vou colocar aqui embaixo também, olha. Tá? Então, isso aqui vai facilitar um pouco minha vida. Vou dar um tab aqui também para ficar na mesma indentação. Então, tá todo mundo aí e todo mundo com a text box. O que eu vou mudar agora? Essa parte. Então, eu quero que o valor dele seja o valor que está saindo aqui do Excel, daquela linha que é a L-Edit, que eu já conheço. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer o seguinte, né? Então, ó, categoria, né? Então, onde que está a categoria aqui? A categoria está na coluna F. Então, eu vou dizer aqui,
Por isso que eu deixei ali um do lado do outro, para ficar mais fácil de você localizar. Tá? Então eu vou dizer que a caixa de combinação de categoria vai ser igual a PL ordens, ponto range, cifrão F, cifrão E comercial, MD variáveis, ponto LEdit, ponto velho, ok? Então percebe que eu peguei aqui essa informação, ficou um texto grande, eu vou copiar isso daqui, dá um Ctrl C, beleza. Agora eu vou vir para o próximo. O próximo é departamento. O departamento está na coluna C. Então eu vou pegar isso daqui, vou colar aquele texto que eu vim aqui antes, e onde está F aqui eu vou trocar por C. Simples assim, não muda mais nada, tá? É só mudar isso daqui, ele já vai ficar certo, tá? Próximo, funcionário, né? Então, isso daqui é lá o funcionário responsável, né? Vai aparecer um pouquinho mais para frente aqui. Funcionário responsável está na coluna M, tá? Então eu vou pegar isso daqui, vou colar aquele texto, trocar o F por M. Tá? Então percebe que assim fica mais fácil, né? Aqui o responsável, aqui ele está aparecendo como solicitante, né? Que está um pouquinho mais para o começo, coluna D, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar essa informação, vou colar e vou trocar aqui por D. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros itens, tá? Status, né? Então Ctrl V, vou pegar aqui o status S, tá? Então coluna S. Depois tag está mais para trás, tag, tá aqui na coluna I. E aí é só ir alterando um por um aqui, tá? Isso, como você está fazendo aqui com o if, ele só vai acontecer quando você tiver com edição, por isso que dá certo na lógica, tá? O tipo, né? Tipo de serviço, coluna G. Beleza, fizemos todas as CBs, agora vamos para as TBs, né? Então, categoria de máquina. Então, categoria de máquina está aqui na frente, coluna K. Então, eu vou vir aqui, coluna K. É a mesma coisa também, continua só mudando a letra ali da coluna, tá? Porque é só a posição, né, que você vai pegar a informação. Depois, criação, né, que é a data ali da criação. Esse daqui é um pouquinho diferente, tá? Porque é data, ok? Então, a data da criação é coluna B. Tá? Então aqui eu falei para ele o seguinte, vou colar aqueles dados, tá? Vou trocar aqui o B. Então até aqui foi a mesma coisa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter isso para o formato de data. Porque quem lembra, né, lá no Excel ele salva a data no formato de número. Eu converto de texto para data para colocar essa informação no Excel. Ele fez isso na aula passada. Agora, aqui eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que converter de data para texto. E para isso eu vou usar o format. Essa informação que veio lá do Excel, desse endereço, que é a coluna onde está vindo a data de criação mesmo, vírgula, e aqui eu vou colocar o formato que eu quero, que é DD para 2 dias, 2 dígitos no dia, 2 M's e 4 Y. Lembrando que tem que ser Y e não A, porque está em inglês por ser programação. Fechou aspas, fechou parênteses, pronto. Agora ele vai colocar no formato certo, é só isso que eu tenho que alterar por ser data. Tá? Todos os campos de data eu vou fazer isso. Fez essa informação, agora a gente vai para o próximo, tá? Então, aqui, olha, max length, não preciso mudar, porque ele já mudou antes, então esse aqui pode tirar, ó. Todos esses que for max length aqui, você pode tirar, ó. Esse aqui pode tirar, esse daqui pode tirar, esse daqui pode tirar, esse daqui, ó, max length pode tirar, esse daqui pode tirar, esse daqui pode tirar também. Tá? Então, todos que forem em max length ali, você pode fazer a remoção, tá? Então, aqui vai ser data, desk mark. Eu vou fazer aqui os de decisão, depois eu volto fazendo os de data, porque daí eu aproveito o Ctrl C, Ctrl V, tá? Então, eu vou pegar isso daqui, descrição da máquina, né? A descrição da máquina estava aqui na frente. Descrição do maquinário, coluna J, tá? Então, eu vou trocar aqui para J. Depois, hora efetiva, eu vou fazer um pouco depois também, porque tem o formato de hora, então essa descrição é hora. O local, tá? Então, o local é mais fácil. Também é só copiar e colar. Então, deixa eu já pegar aqui o local do maquinário. Localização, coluna L. Tá? Então, esse carinha aqui eu vou trocar por L. Ctrl V. F vira L. Beleza. Observações, também é texto normal. Né? Então, observações está aqui no final. Coluna H, na verdade. Então, esse aqui é a coluna H. E OS eu lembro ali que está na coluna A. Tá? Então, eu vou pegar aqui coluna A. Beleza. Então, eu fiz todos que não precisam de formatação. Agora, eu vou fazer os de data. Tá? Então, o de data, eu já fiz o formato aqui em cima, certo? Então, eu vou copiar esse formato. Ctrl C. Vou vir aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó, data de finalização. Tá? Então, a data F.
Data F, vamos localizar onde que ela está aqui, ó. Então aqui, ó, data de finalização, data de criação, aqui, ó, data desejada, que é a data da solicitação, data de início e data de conclusão, tá? Então coluna O, tá? Então eu tô aqui na data F é a coluna O, então só tem que trocar aqui esse B por O. Data de início, Ctrl V, colei ali os dados, tá? Então aqui não é a coluna B, data de início está na coluna N, tá? Então vou colocar N aqui. Data da solicitação, então que aqui está como data desejada, coluna E, tá? Então eu vou vir aqui, trocar para a coluna E, tá? Então ele já vai ficar certinho ali para você. Próximo passo que a gente vai ter aqui é o seguinte, então a pessoa fez ali, esse daqui já foi na coluna J, agora está na hora dos 3 aqui que falam de horas, são os 3 últimos ali que a gente vai fazer, tá? Então eu vou colar aqui na hora efetiva, tá? Aquele do format mesmo, então eu vou vir aqui hora efetiva, vamos encontrá-la aqui. Tempo efetivo, tá aqui, né? Então coluna R, tá? Então vou mudar aqui para coluna R. E o que mais eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar o formato de apresentação, que vai ser HH dois pontos MM, para ficar hora, minuto, tá? Então vou copiar nesse novo formato, para não ter que ficar digitando isso toda hora, e vou colar aqui embaixo, tá? Então hora da finalização, né? Então hora da conclusão, que é a coluna Q. E por último, né? Vou colar aqui embaixo horário de início, que é a coluna P, tá? Então percebe que passei por todas as colunas, passei por todas as informações. O fato de eu ter copiado e colado todos os controles ali primeiro facilita a minha vida, porque assim eu tenho certeza que eu coloquei todos os controles, não esqueci de ninguém, tá? Então por isso que eu fiz isso desse jeito. E olha quantos controles são. Então se eu tivesse feito um if para cada um aqui em cima, teria me dado muito mais trabalho de digitação, e percebeu que muita coisa ali eu resolvi com Ctrl C, Ctrl V, tá? Então isso ajuda bastante para você ganhar um pouco de tempo na sua programação, tudo bem? Beleza, salvamos o código dessa forma, tá? Eu vou rodar ele aqui, você vai ver que ele vai continuar abrindo sem problema nenhum, mesmo tendo colocado ali essa condição diferente, tá? E agora a gente vai testar, fazer um cadastro para ver esse cadastro acontecendo lá no nosso sistema, tá? Então para isso eu vou rodar ele pela base, né? Então pelo sistema mesmo, vou vir para cá, vou rodar ele vai abrir aqui a nossa janela inicial, deixa eu só centralizar ele aqui. E aí, eu vou vir aqui em ordens, né? Vou clicar lá no mais, apareceu lá o nosso formulário. Eu já sei que ele está bloqueando quando está faltando informação, então não vou testar isso porque a gente já testou isso algumas vezes, até no começo dessa aula de hoje. Eu já cliquei ali no botão, você viu que ele deu uma mensagem de erro e ficou tudo vermelho, não me deixou finalizar, tá? Então aqui eu vou colocar OS 123.1, por exemplo. Imagina que esse aqui seja o padrão de código lá da empresa. Lembrando que eu deixei isso aqui livre para a pessoa poder digitar do jeito que ela quiser, tá? Então eu coloquei ali a data de hoje, por exemplo, 12/6 ali. Vou colocar aqui o departamento, tá? Então aqui departamento ainda não existe nenhum, né? Então eu vou colocar, sei lá, engenharia, por exemplo, solicitou. Engenharia não existe, quer cadastrar? Sim. Então percebe que está funcionando bem nas suas opções, certo? Responsável, eu vou usar, eu coloco aqui Pedro da Silva, por exemplo, o responsável. Não existe ainda, então eu vou salvar. Data de solicitação, então ele pediu ali hoje, tá? Então ele quer, sei lá, não, para hoje não, ele quer isso aqui pro dia, sei lá, 20/6, por exemplo, tá? Sei que normalmente não é assim que acontece na empresa, mas tudo bem. Categoria, né? Então, categoria aqui ainda não existe lá também. Vou colocar aqui qualquer nome, só para ficar fácil para todo mundo entender. Manutenção preventiva, por exemplo, tá? Então, houve uma solicitação de manutenção preventiva. Tipo, né? Tipo de serviço, manutenção elétrica, por exemplo, tá? Então, de novo, ele vai me perguntar se eu quero salvar, já está cadastrando tudo que eu estou colocando ali como uma opção, tá? Então, a tag no maquinário, vou pegar esse maquinário aqui, tá? Um detalhe que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Não vou fazer na aula de hoje para não misturar os assuntos, é o seguinte: quando a gente selecionar aqui a tag, eu quero que ele colete esses dados e já digite aqui a descrição, a categoria do maquinário e a sua localização,
tá? Então, para que isso aqui fique automático, como acontece nos sites ou formulários aí de internet, porque isso vai fazer ficar mais fácil, tá? A gente vai fazer isso na próxima aula de forma isolada, para ninguém se confundir com o que a gente está fazendo aqui. Então aqui eu vou colocar qualquer coisa, tá? Então, máquina de teste 01, por exemplo. Sei lá, nem sei qual é o nome que eu tinha posto lá. Categoria teste máquina, por exemplo. Localização, local de trabalho 01, por exemplo. Percebe que eu estou preenchendo qualquer coisa ali só para ficar mais fácil. Funcionário vai fazer a Ana Maria. Aí aqui, data inicial, né? Então, a data inicial, a data final, a hora inicial, a hora final, eu vou deixar por enquanto em branco, tá? Vou clicar aqui para salvar. Então, olha lá, já foi lá para nossa base, olha, OS, o 12/6, data de criação, todas as informações já foram preenchidas na nossa base sem problemas, tá? E percebe que aqui, olha, ele já formatou aqui as nossas informações, tá? Então a data de início e a data de final, eu preciso ajustar eles lá no Excel para que ele apareça de forma correta, por isso que ele está aparecendo aqui como hora, mas os outros campos aqui já estão aparecendo certinho, e isso é o que eu quero mesmo, tá? E todas as outras informações vieram aqui sem problemas. Então, próxima aula, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer aquela alteração, aquela automação para você ter uma facilidade maior na hora que eu selecionar o tag e já trazer as informações daquela máquina em si, tá? E a gente vai começar a trabalhar com a parte da edição dessas OS que a gente está cadastrando. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.